Sim, meu querido, minha querida, eu vou falar dos 13 melhores quadrinhos de 2025 que você tem de ler antes de morrer. São quadrinhos obrigatórios? Nada na tua vida deve ser obrigatório, mas com certeza essenciais você deve ler. Na verdade, nem assistir esse vídeo você é obrigado a fazer, mas é essencial, tá bem? Assim como muitos dos quadrinhos que eu vou estar indicando nesse quadro. Porque 13 quadrinhos, para mim, tanto faz, mas para muita gente 13 é um número especial e quem sabe você assista e ainda compartilhe com muita gente que considere o 13 um número muito especial e atrai atenção para esse videozinho aqui ter muito like, visualização, compartilhamento e comentário, tá bom? Então o que você está esperando logo de cara, né? Tu não vai, depois desse trabalho que eu tive de criar esse título e essa capa bem chamativa, então por favor, dê seu like e já compartilha esse vídeo com mais um, dois amigos na Gibisfera. Ou você não tem amigo na Gibisfera, nem que seja para falar mal do queridão aqui ou de minhas indicações. Outra coisa, deixa aí pelo menos uma, duas ou três indicações de quadrinhos que foram essenciais, que você acredita que deva ser lido também antes de morrer. Quadrinhos de 2025. Muito obrigado por sua atenção. Se você não me conhece, eu sou Carlos Júnior, alguns me conhecem como JR, tanto faz, o importante é, vamos falar de gibis agora. Eu estou falando de quadrinhos lançados ou republicados em 2025. Apenas um deles vai sair desse padrão. Vou falar também da maioria dos quadrinhos que eu tenho na minha coleção, quadrinhos físicos. Só 2 deles não estarão aparecendo aqui, mas já estão chegando, ou do Brasil, ou de uma loja aqui de Portugal. Está chegando um pouquinho atrasado e eu li por outros meios, ou então eu li há muito tempo atrás apenas um deles, e é o 13º lugar, que não foi publicado em 2025. Eu estou falando dessa banda desenhada aqui, que no Brasil foi lançado pela QS Comics, excelente editora que está fazendo uma curadoria assim, top dos tops, quadrinhos de primeira qualidade. Aqui em Portugal, que é chamado de banda desenhada, foi lançado em 2021, mas eu somente li em 2025. É o Último Homem, de Félix Gastein, se é assim que realmente se pronuncia o nome dos queridões. Esse material aqui é de faroeste, eu amo faroeste, eu amo Bang Bang, mas confesso que lendo ele pela primeira vez, eu me decepcionei, ou melhor dizendo, eu me frustrei. Sim, esse é o típico quadrinho de faroeste que vai quebrar todos os clichês, vai fazer você se frustrar, ficar com raiva, uma banda desenhada assim, muito lindona, tá? Onde você vai ter um material com uma colorização excelente, de qualidade, só que quebra todas as expectativas. Aquilo que você espera de um quadrinho clichê de faroeste, você não vai ver aqui. Com certeza, você está esperando aquele típico quadrinho que o bandido no final vence. Muita coisa dá errada nesse material aqui, mas eu não poderia deixar de colocar na minha lista de 13 quadrinhos que eu preciso ler antes de morrer, porque vale muito a pena. Tivemos muito lançamento, muita coisa boa em 2025. Na verdade, as editoras capricharam. Tivemos novas editoras também, muita coisa legal. Só que eu vou ser sincero para você. Aqui nessa lista vai ter muito quadrinho de Bang Bang e muita também diversão, como esse crossover aqui, que muita gente não colocaria em sua lista, mas é o meu 12º lugar. Lançou muita coisa de Predador. E esse daqui, ó, é o Predador versus Wolverine. Me diverti muito lendo esse material. Não é nenhum clássico, mas faz menções a clássicos, como, por exemplo, a Arma X, que vai ser lançada agora em 2026, segundo o anúncio da Panini. Sim, esse material aqui é top demais da conta, divertido e tem tudo que um bom leitor de quadrinho
massa véia raiz gosta. Sangue, tripas pra fora, muita ação e, claro, Wolverine e Predador. 11º lugar é simplesmente um material que eu acredito, presta atenção nisso, hein, que vai ser lançado por uma editora no Brasil ou se já foi anunciado. Se eu fosse um canal de rumor quadrinístico, eu diria, por exemplo, se já não foi anunciado por outra editora e eu já estou atrasado no anúncio, eu diria que esse material vai ser publicado e anunciado pela editora Pipoca e Nanquim. É isso mesmo. Se eu não me engano, Alexandre Calari falou alguma coisa de Sean Murphy em uma de suas lives ou vídeos. E eu acredito que, como Zorro está em domínio público e Sean Murphy lançou aqui na Europa, sim, através da editora Asa, material totalmente escrito e desenhado por Sean Murphy, nós temos aqui Zorro, o regresso de entre os mortos. Esse material é para quem ama o personagem realmente, né? É para quem gosta de capa e espada e principalmente da arte deliciosa de Sean Murphy. Pelo 10º lugar da lista, você vai ver que a partir de agora o negócio vai esquentar. Esse material muita gente questionou se valeria ou não a pena, mas é um material de J.M. DeMatteis, tu já sabe que o roteirista é top das galáxias, e desenhado pelo Rick Leonardi. E que arte magistral! Eu estou falando aqui sim de Batman Morte em Família, Robin Vive. Um material que muita gente questionou, mas eu gostei muito, ó. A arte assim primorosa e traz um conceito da morte do Robin se ele não morresse, como ele morreu a primeira vez através da batistaca na cabeça do Robin, né? Se ele não tivesse morrido, como é que seria? Seria algo assim surpreendente e você vai ler e se divertir através de Batman Morte em Família, Robin Vive, 10º lugar assim, com honras. Com o hype e o sucesso de bilheteria do filme Quarteto Fantástico, muita gente estava esperando um ano muito especial de publicações da família original da Marvel e com certeza a Panini não decepcionou e ainda trouxe, ó, Quarteto Fantástico, edição definitiva, entra fácil em 9º lugar, poderia inclusive alcançar as primeiras colocações também. Aqui você tem um encontro com Namor, você tem a rixa dele com Reed Richards e ele também seduzindo a Sue Storm. Você tem também aqui, olha só, a primeira aparição do Doutor Destino, que vai ter assim uma atuação bem relevante dentro das telinhas, não é verdade? E aqui você vai ter muito material, cara, do Jack Kirby, do Stan Lee, que estão assim em alta performance. Quarteto Fantástico, edição definitiva, além de ter uma lombada deliciosa de você visualizar na sua estante, né? Você tem um roteiro de altíssima qualidade e uma arte assim inquestionável. Você sabe que eu amo Tex Willer, amo também Bang Bang. Infelizmente aqui em Portugal eu não encontrei uma diversidade muito grande de materiais do Ranger mais amado do Brasil, da Itália e do mundo todo. Mas o que eu encontrei aqui valeu muito a pena. Está chegando, claro, um material do Brasil que vai vir em uma barca com muito faroeste e outros materiais interessantíssimos, inclusive de Tex. Você vai visualizar ainda nesse mês de janeiro ou no próximo, né, no início de fevereiro. O importante é, eu amo faroeste e não poderia deixar de fora o Ranger mais amado do mundo inteiro dessa listinha. Apesar da pouca variedade, eu trouxe Tex Minstrel Show, falando sobre racismo, preconceito, uma época que antecedeu o surgimento do blues nos Estados Unidos, um momento histórico, né? Apesar de ser em preto e branco, na verdade eu prefiro muitas vezes a arte dessa forma, porque nós temos então, ó, um material de primeira linha antes de ser colorido.
e vale muito a pena esse material aqui. Inclusive, eu quero deixar já um anúncio top, que o antigo Segunda Sem Lei, que era postado toda segunda-feira falando de faroeste, agora vai se transformar com a parceria de alguns amigos e principalmente do meu mano Eros, do Colecionismo Tex, vai se transformar no Segunda com Tex. Essa é uma notícia que com certeza você que ama faroeste e Tex Willer gostou muito, na verdade. Esses 2 quadrinhos aqui eu não tenho em mãos, tá? Mas eu li por outros meios, ou eu li há muito tempo atrás e foi republicado no ano de 2025. Tá bem assim? Logo de cara, o próximo da lista, o 7º lugar, é um presente para o meu amigo Noel, que ama Superman, e para você que assistiu Superman nas telinhas, amou o lançamento desse filme da 7ª arte, eu não consegui assistir ainda, nem ele, nem do quarteto. Eu tô falando um gibizaço chamado Superman As 4 Estações. Quero deixar logo de cara, né, esclarecido que eu não li o Superman Absolute, por isso ele não tá nessa listinha. Eu nem sei se ele é tão bom assim, ou se é tão ruim assim, mas Superman As 4 Estações é um chute na bunda. Isso aí, do pessoalzinho que reclama, que não gosta da arte do nosso querido Tim Sale, que infelizmente, né, morreu. Temos de honrar a arte desse camarada que tanto agregou aos quadrinhos, não é verdade? Eu amo Tim Sale. E aqui em Superman As 4 Estações, a arte dele está assim estupenda. Fora isso, apresenta um Superman raiz, que é criado por pais adotivos, que vem da fazenda Smallville, que está assim apaixonado inicialmente por Lana Lane, que descobre seus poderes, mas que principalmente apresenta um confronto contra um Lex Luthor que não se opõe a ele simplesmente porque o Superman é uma ameaça alienígena que veio de fora e que precisamos defender nosso território. Não, não é isso. É um Lex Luthor que não gosta do Super porque ele é um invejoso, porque até então só o nome de Lex prevalecia sobre Metrópolis, e agora tem ali um Superman que recebeu esse nome, inclusive nessa HQ, dado por sua amiga de trabalho e futura esposa, Lois Lane. Esse material aqui eu posso dizer que é nota 10 de 10 do Super. Se você não leu, leia! O 6º lugar só não entrou no top 5 porque eu não tenho material físico aqui nas minhas mãos, e eu acharia até injusto com os 5 primeiríssimos lugares, mas com certeza entraria fácil. Eu estou falando de Mulher Maravilha Absolute, que quebra todo o clichê da Mulher Maravilha que veio, né, do meio das Amazonas, e foi criada na ilha de Themyscira. Eu não posso nem falar muito mais além disso, mas com certeza Mulher Maravilha Absolute, além de ser genial, é infernal. Esse daqui eu já falei até numa tag que eu fiz com os amigos, entre vários canais, falando de 3 melhores clássicos que devem ser lidos ou relidos em 2026. E foi lançado por uma editora que merece todo o meu parabéns, uma editora nova que decidiu quebrar a banca, sim, mostrando para as outras editoras que não precisa ter material caro para ter obra de qualidade e de roteiro fantástico e de desenho maravilhoso. Já falei no vídeo da tag, não vou falar muito sobre o top 5 aqui, né? O 5º lugar, mas com certeza Hajime no Ippo, do nosso querido Joji Morikawa, é fantástico, principalmente para você que gosta de esporte e boxe. Até você que não leu ou nunca pensou em ler mangá, vai mudar de ideia quando ler isso daqui. Eu vou logo avisando, o 4º lugar não é para qualquer pessoa, não, com certeza. E também é uma republicação da Panini, que foi uma pegadinha para mim, porque a primeira vez que foi lançada ou republicada pela Panini veio num formato magazine gigante, e eu pensei que viria da mesma forma agora que eu adquiri no ano de 2025, mas me pegou bonito porque ela veio no padrão de formato americano 17 por 26. Eu queria visualizar a arte de Frank Miller
numa arte bem gigantesca e maior, mas olha, Electra vive muito bom. Eu não tinha nem entendido, eu confesso a você, essa história quando eu li a primeira vez. Apesar de ler Demolidor, aquela trilogia lançada pela Panini, do Demolidor, de Frank Miller, de ter lido Demolidor, A Queda de Murdoch, e ser um fã de carteirinha do Homem Sem Medo. Mas olha só, esse material aqui, a arte, a colorização, isso daqui, o roteiro. Você pega um Frank Miller que está na transição dos heróis, dos super-hominhos, né, para Sin City. Você tem, inclusive, muita ideia aqui da obra premiada e reconhecida de Frank Miller, muita ideia do quadrinho que ele lançaria, do selo original que ele lançaria no futuro. E olha, isso daqui é um espetáculo de jogo de sombra. Talvez você não pegue um Miller no melhor assim da arte visual do personagem, mas a arte visual de ambientes, caramba, você que ama a arte e ama um roteiro que é uma verdadeira celebração a todo o trabalho de Frank Miller que ele realizou com O Homem Sem Medo, você vai entender, e você que odiou e ao mesmo tempo amou a morte de Electra, o jeito que ela morreu, quem matou, e como depois o Homem Sem Medo se vingou, você vai ver que Electra ressuscitou. É muito bom esse quadrinho. Os 3 materiais finais são fantásticos. Já vou logo avisando. Se tiver de escolher da lista dos 13, 3 preferidos, ou os 3 que você deva arriscar e não conhece, escolhe um desses 3, ou até mesmo os 3 que eu vou falar agora. Inclusive, eu fiz uma enquete desses últimos 3 no meu grupo de quadrinho, tá bem? Eu vou deixar também aqui abaixo, se você quiser entrar, o link para entrar no nosso grupo de quadrinhos do WhatsApp, para conhecer a galera. De quinta a domingo também o pessoal lá divulga seus materiais para trocar, vender, comprar. Se você quiser fazer o mesmo também, será muito bem-vindo. Só vou barrar logo de cara só o que vende criptomoeda, que tenta entrar continuadamente no grupo e não consegue porque eu tenho a minha estratégia. Tá bem assim? Vamos aos 3 primeiros lugares. E logo de cara, é óbvio que entraria a saga do X-Men de Jim Lee, é número 1. Isso daqui, para você que já leu, é uma nostalgia total. Para você que nunca leu, você vai ficar assim maravilhado com a arte do nosso querido Jim Lee. Sim, aqui ele está no período, olha só, que ele estava indo para a Image praticamente. Estava com os 4 primeiros números, 5 primeiros números, tem ele. E da saga Panini. E você vai observar que ele está no auge. É Jim Lee, literal, e como eu já falei anteriormente, chutando bundas através da arte de X-Men. Aqui tá muito linda essa arte. O roteiro, confesso que não é nada magistral, mas só pela nostalgia, não me leve a mal. Terceiro lugar. O segundo lugar, outro faroeste, um bang bang, e não me leve a mal, gigantesco, não somente no formato, mas gigantesco também na obra, na história, uma história totalmente completa, pode ser definida e lida somente com esse volume aqui. Muitos vão considerar um quadrinho caro, mas também tem um ditado que diz, né, que tudo que é bom é caro. Será que é verdade? Me diz aí nos comentários. Eu quero saber se quadrinho está muito caro no Brasil, ou aqui em Portugal, ou no mundo todo. Se o teu poder aquisitivo te permite dar continuidade ao colecionismo ou às leituras de quadrinhos físicos. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre sua opinião, mas Rocarrey, rapaz, de Ney F. é uma obra linda que você deve conhecer. Sinceramente, de todos esses 13, se eu tivesse de escolher um que eu falasse para você com todo o carinho possível, leia, eu te diria Rocarrey. Tem uma ternura nessa história, apesar de ser extremamente cruel e violenta. Mas o final dela não é clichê, mas eu confesso, libertador. Você vai começar 2026 lendo esse quadrinho, você vai ter uma surpresa de ter em suas mãos um material fenomenal.
Hokarei, até para quem só lê Texas, só para quem lê Zago, O Mágico Vento, você deve sinceramente conhecer essa obra que nem que você leia digitalmente, mas tenha a experiência de ler Hokarei. O primeiríssimo lugar, todos vão concordar comigo, no mínimo é um dos quadrinhos mais comercial do ano de 2025. Outra coisa muito legal é que quebra a fama fantástica de roteirista mais ou menos que Snyder tem. Sim, eu estou falando de Batman Absolute. Fizemos uma enquete e levou fácil o primeiro lugar. Ele que tem a arte de Nick Dragotta, né? Apresenta algumas quebras de paradigmas. Todo mundo, quando eu falo de Batman, me mostra um Batman que é um rico batendo em pobre. Isso daí é um paradigma, porque existe 52 realidades no mundo da DC, ou pelo menos existia. Isso é um pouco complicado dentro do universo DC Comics. E mostra vários Batman. Mas esse aqui, apresentado por Scott Snyder, é um Batman pobretão batendo em pobretões. Agora eu quero ver você que tem ideologias que Bruce Wayne é um rico batendo em pobre, o que você vai falar sobre esse Batman? No mínimo, você tem que ler, porque esse é o melhor Batman massa véia da atualidade. Ele bate até em nazista lá na frente, e olha só, a arte de Nick Dragotta, sinceramente, você vai ficar de fora dela? Nick Dragotta está arrebentando aqui e nós temos um Scott Snyder apaixonante nesse quadrinho, nessa banda desenhada viciante. Espero que você tenha realmente gostado desse vídeo e se gostou, né? Seja generoso, compartilha, seja gentil, porque gentileza gera gentileza, um excelente início de ano em 2026 para você e que você consiga acessar muitas das portas que já estão abertas para a tua vida. Até o próximo vídeo e tchau!